Salve galera, vou fazer um vídeo aqui, vou tentar explicar da forma mais simplificada possível. O tema de hoje é como o mundo foi feito. Eu sei que para muitos pode parecer uma coisa ousada, querer dizer como o mundo foi feito, mas isso já é algo acessível a nós, graças ao verbo que já vive na Terra. E eu vou explicar aqui numa ótica luciferiana, na ótica da coerência da luz, aquilo que possibilita todo o processo consciencial trafegar naquilo que chamamos de tempo e espaço. Então, primeiramente, eu vou tentar, na medida que eu for falando aqui como um efeito, eu vou linkar com algumas coisas bíblicas, e vocês vão entender o porquê. Então, para início de história, é aquela coisa que a gente sempre fala aqui na nossa escola, que é escoladelustra.com.br, para quem está chegando agora, acessem lá nosso portal e se aprofunde mais nos conteúdos. Eu sempre faço uma matéria e deixo lá nas referências mais materiais para um melhor e maior aprofundamento. Então vamos lá, como foi feito o mundo? Primeiramente tem que ser entendido o quê? A base da consciência, Hoje já se sabe através de experimentos que foram feitos na mecânica quântica. Não vou detalhar aqui o experimento principal, que é a dupla fenda, porque já tem farto material. Eu já falei muito sobre isso aqui no meu canal, mas vídeos antigos, e eu ainda não estava aqui no reino, era outro momento. Então eu quero mais uma vez enfatizar que eu sou uma pessoa que vem estudando há muito tempo, querendo entender ali o porquê da existência, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. Isso sempre me intrigou. Sempre não, quando eu era criança, sim, eu vivia fluindo, eu vivia por viver, vivia vivendo, só eu era simples movimento, simples fluxo. Mas a partir do momento que eu me deparei com aquela dúvida que gritou mais alto dentro de mim, que era o porquê de tudo, por que as pessoas sofriam, por que eu estava sofrendo naquele momento, por que eu queria tanto entender tudo, eu comecei a mergulhar nesse processo de querer entender a vida, não só viver, sobreviver, eu queria entender por quê. Então eu mergulhei em vários estudos, eu comecei a pensar, eu comecei a indagar, poxa, por que a vida existe, por que as pessoas sofrem, por que isso, por que aquilo, onde eu posso achar respostas? Aí, como eu nasci em uma família católica, então as referências, isso aí vai até fazer entender o que eu vou explicar do como o mundo é feito, porque tudo é perspectiva, são referências. Então, naquele momento que eu comecei a indagar, a referência de mundo que eu tinha era uma referência basicamente católica, apesar de eu nunca ter aprofundado nisso na época, e muito menos a minha família, mas eu ia em igreja católica, eu tinha referências católicas. Então, quando eu comecei a indagar o porquê da existência, o que é a existência, a primeira coisa que me veio na cabeça é quem poderia me esclarecer isso? Aí, o que veio pra mim? Quem poderia me esclarecer isso é um padre, porque as pessoas vão atrás de um padre para buscar alívio espiritual, para buscar respostas, é o padre. Só que foi um processo rápido, rápido. Eu já pensei na sequência, mas por que um padre me explicaria o que é a existência? Ele é uma pessoa como a mim. Eu tô olhando daqui pra lá, como eu pensava vindo, ele é uma pessoa igual a mim. Então, o que ele tem a me oferecer que eu não saiba? O que é a fonte de conhecimento dele? Aí, a primeira coisa que me veio na cabeça é a Bíblia, Aí foi onde eu peguei e comecei a ler a Bíblia. E na medida que eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi, assim, na época, que a Igreja Católica não estava seguindo a Bíblia, Foi o que eu deduzi na época. Então eu fui lendo, eu peguei e me envolvi com a Igreja Evangélica, Comecei a frequentar a Igreja Brasil para Cristo, fiquei lá uns bons meses estudando muito Bíblia, eu lia muito, Pegava à noite, trabalhava durante o dia, o processo que todo mundo faz aí no sistema. Trabalhava durante o dia, estudava à noite e depois eu estudava a Bíblia, Até madrugada, ia lendo. Aí eu fui me aprofundando, seguindo a igreja, ouvindo o pastor, e aí com o tempo a gente ia tendo, eles davam tinha um momento ali que você podia falar também, você podia expressar ali, eu esqueci como que chama isso, oportunidade que eles falavam lá de falar.
Aí sempre que tinha sim, eu ia e falava da experiência que eu estava tendo, do conhecimento que eu estava agregando com a Bíblia. Eu gostava muito de falar do Evangelho, falar sobre tudo que Jesus falava. E isso de certa forma foi chamando a atenção do pastor. Chegou que até o pastor pegou e perguntou pra mim se eu queria pregar e etc e tal. Aí eu quis, né? Aí nisso eu cheguei a... Já contei essa história no meu canal, só uma passagem pra fechar o raciocínio. Aí eu comecei a pregar, né? Pregar, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas é levar a palavra, levar aquele conhecimento que a gente tem, né? Aí eu cheguei aí em cadeia, né? Pra pregar pros presidiários, outras igrejas e etc. Só que com o tempo eu fui vendo, eu sempre, aquela coisa continuava dentro de mim, parecia que faltava algo. Foi indo que com 4 meses de igreja eu me batizei, com 5 meses de igreja eu me batizei mais ou menos. Com 6 meses, perante as coisas que eu estava vendo, as dúvidas internas que eu tinha, algumas falhas perante ao meu estudo bíblico e o que eu vi ali naquele mundo, daquela igreja, me incomodou de certa forma, eu peguei e desvinculei, né? Mas o processo de querer entender o íntimo de Deus, que era o que eu queria entender, não sabia ainda, continuou. E nisso eu comecei a me envolver ali, eu deixei a Bíblia um pouco de canto e comecei a querer entender o que tinha por detrás disso. Aí eu comecei a me envolver com o quê? Com o ocultismo, as pessoas chamam de ocultismo. E nisso eu desde mais novo, eu ouvia muito Raul Seixas, até hoje eu gosto muito das músicas Raul Seixas, e ele me influenciou muito no sentido de ter coragem de mergulhar no escuro, né, para me ver o que é isso. Foi onde eu comecei porque a princípio, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tinha comecei a temer, sequer questioná-la, duvidar dela. Mas aí quando eu comecei a me deparar com essas dúvidas internas, com coisas que nem os pastores conseguiam me responder, e quando respondiam eu via que não preenchia ali a minha necessidade interna de conhecimento, aí eu comecei a ir para outros meios, né? Aí foi nisso que, ouvindo Raul Seixas, eu comecei a pegar referências que ele falava nas próprias músicas dele, a coragem que ele tinha de desafiar aquele conhecimento. E aí nisso eu conhecia, através dele, um livro chamado Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita, que segundo Raul Seixas era como se fosse a Bíblia dos orientais, por assim dizer, dos indianos, dessa galera aí. Aí eu fui ler e fiquei encantado também com esse conteúdo e fui me aprofundando. Aí eu comecei a estudar outras vertentes do ocultismo no geral. Aí foi onde eu comecei a cair mais nessa questão ocultista, né? E fui aprofundando. Aí chegou num ponto que aquilo também foi me dando uma agonia interna, né? Uma angústia interna, porque eu comecei a experimentar coisas no meu teatro de vida, né? Perder pessoas queridas do meu lado, né? Eu perdi um primo que ele tinha na época apenas 22 anos e foi de uma forma muito, e muito incompreensível para a época, pro ser que eu era naquela época. E eu queria entender por quê. Porque ele era um primo meu querido que, aos meus olhos naquela época, ele não tinha pecado nenhum. Porque, eu era um cara que ia pro teatro, fazia as coisas do teatro, usufruía dos prazeres da vida. Enquanto ele não, ele era um cara ausente do teatro, privado do teatro. Se fosse olhar numa visão espiritual, ele abdicava dos prazeres, mas ele não era nada espiritual, ele tinha até uma tendência de ateísta. Mas era uma pessoa que ele não fumava, ele não bebia, ele não ia pra balada, não fazia nada disso. Ele era mais ali preservado, por assim dizer. No entanto, ele morreu de uma forma muito chocante para mim. E por obra do acaso, eu estava morando junto com ele na época que aconteceu isso tudo, né? No desenrolar desse falecimento dele, né? Porque foi aos poucos, uma doença rara. Aí isso me deu mais angústia ainda, mais vontade de querer saber. E como eu já tinha estudado muito Bíblia, já tinha me envolvido ali com o ocultismo, aí eu já comecei a me puxar mais para esse lado ateísta, né? Do ateu, de falar, não tem sentido. Sempre Deus falou dentro de mim que ele existia, sempre me gritou, mas por um instante eu meio que quis ocultar ele dentro de mim, né? Falar, não é possível que Deus exista, né? Porque eu já estava juntando fatores que indicavam, né? Esse mundo que a gente vive aí, né? Essa injustiça que a gente vive já estava me incomodando e me fazendo duvidar de Deus. E com essa morte do meu primo foi o ápice disso. Eu falei, não tem como, não é possível que Deus exista e essas coisas aconteçam, né? Aí eu entrei meio que no modo de ateu.
E nesse que eu entrei no modo de ateu, eu continuei estudando, porque eu sempre fui curioso, né? Aí eu fui para uma área mais científica, né? Comecei a estudar a ciência mesmo, ortodoxa, Newton, né? A teoria da evolução de Darwin. Comecei a me envolver mais com essas coisas, né? Fui aprofundando. Mas aquela angústia dentro de mim permanecia, e eu estudando, e cada vez nada fazia mais sentido ainda, né? Porque agora eu não entendia mais porque eu vivia, se eu era apenas uma coisa que surgiu do nada e para o nada eu voltaria e pronto, acabou. Não fazia sentido para mim. Aí nesse interim foi onde eu me deparei com a mecânica quântica e com o Hélio Couto paralelamente. E isso aí fez, abriu a minha cabeça, né? Me trouxe ali um alívio momentâneo olhando aqui para lá, mas foi um alívio grande na época, porque entender ali o processo, entender o processo atômico, entender que tudo que a gente vive, que essa matéria, né, de fato não é matéria, que se você mergulhar... Não vou entrar muito nisso agora, que é o que eu vou explicar, como o mundo foi feito. Quando eu cheguei no Hélio Couto, eu comecei a entender isso, né, que na base de tudo existe um oceano primordial de pura consciência, de energia, e dali que a matéria plasma, que a matéria não é de fato matéria. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender os milagres de Jesus, eu comecei a entender os milagres da vida, eu comecei a entender o processo consciencial, né? Aí nisso aqui, eu estudei Hélio Couto muito, estudei as palestras dele, aquelas abertas, mais de 73 palestras, ele continuou gravando, eu estudei todas, várias vezes, cada palestra no mínimo umas 10 vezes eu vi, os livros que ele lançou eu conheço, Negócios Informados, Mentes Informadas, Tomo 1, Tomo 2, Livro de Atom, depois ele fez os tomos de espiritualidade, ele foi fazendo umas coletâneas que eu também acompanhei, ou seja, eu acompanhei muito, muito, muito o Hélio Couto. Aí na época que ele... Tive que dar uma pausa aqui, mas continuando, como eu ia dizendo, né? Aí eu cheguei na através do Hélio Couto, li os livros dele tudo, né? Fiz ressonância, mais de 2 anos de ressonância, e eu era um cara que realmente estudava muito Hélio Couto, né? Tem muitas provas por aí, só pesquisar nos maiores grupos, procurar as pessoas mais antigas, que me conhecem, do Hélio Couto lá. Então eu estudei muito, muito mesmo. E não só o conteúdo dele em si, tudo que ele indicava, filmes, séries, livros paralelos, né? Eu li vários, né? Tipo, li muitos livros, tipo Vidya Kapra, eu li Deepak Chopra, Amit Goswami, Erwin Laszlo, várias coisas, até esses ortodoxos eu me meti em estudar mais, tipo a teoria da relatividade, enfim, né? Enfim, me aprofundei. Mas com o tempo passando, eu já tinha entendido a mecânica quântica, que você cria sua realidade, que vós sois Deus, né? Todos somos deuses. É só você manter ali o emocional equilibrado e desejar, né? Sentir que aquilo que você precisa você já tem, soltar e continuar sua vida. Tudo aquilo ali que o Hélio Couto ensina, que esses New Age ensina, a Amit Goswami, essa galera ensina, eu estudei profundamente e eu entendi. Esse vídeo eu acho que vai ter algumas outras partes. Esse aqui vai ser o parte 1, provavelmente. Porque senão vai ficar muito longo. Então esse aqui eu estou tentando ser mais breve, né? Uma introdução, aquela introdução. Mas, então eu fui a fundo. Só que aí o que acontece? Na prática, eu aplicando aquilo que eu aprendi, que você cria sua realidade, eu comecei a sentir que o mundo estava nas minhas costas, né? Que tipo, caramba, então eu sou dono da minha realidade, eu que crio a minha realidade, né? E isso começou a me incomodar de certa forma, né? E eu continuei estudando, né? Aí eu peguei, em resumo, encontrei os conteúdos da escola de Lucifer, né? Encontrei o conteúdo do Bob Navarro, que é o meu mestre. E para quem não conhece ainda, escoladelucifer.com.br para vocês aprofundarem. Vou deixar aí na descrição o link do canal dele, etc. Então quando eu cheguei no conhecimento dele, que ele passa, né? Que o principal fator que me chocou, que me fez aí sim, me fez entender e conectar, sintetizar tudo que eu havia estudado e não entrar numa esquizofrenia total, que eu cheguei num ponto, né, que tem até, eu converso muito com a galera que está no meu entorno, né, com a minha parceira também eu converso, eu sempre falo isso, que chegou num momento da minha vida que tinha uma frase de uma música do Capital Inicial que ela ficava frequentemente ecoando na minha cabeça, na minha mente, porque eu estava entrando num estado de esquizofrenia. Porque eu tinha agregado muita informação,
Eu tinha lido muita coisa, livro de Urântia, né? Todo, sabe essas coisas que a galera estuda? Livro de Urântia, as Cartas de Cristo, Teosofia, né? Helena Blavatsky, tudo aí que a física quântica ensina, o documentário Quem Somos Nós, sabe? Tudo isso aí que quem está chegando agora e quer falar um monte, eu estudei isso aí tudo. Mas aí eu não tinha síntese, aí ficava ecoando na minha cabeça aquela frase assim da música Capital Inicial que é: a inteligência ficou cega de tanta informação. E era um momento que eu me via. Eu me via repleto de informação, era uma quantidade exorbitante de informação e, no entanto, eu estava perdido, eu estava cego. Eu me sentia cego. Aí essa frase nunca fez tanto sentido quanto nessa época na minha vida. A inteligência ficou cega de tanta informação. Aí isso estava me consumindo. Aí quando eu conheci o Bob, quando eu conheci o conteúdo do Bob, quando eu li o livro Lucifer, quando eu vi o Básico 1 da escola, que no Básico 1 você tem ali 12 aulas, né? São 10 aulas explicando todo o processo da consciência, tudo que acontece no atemporal e no temporal, e mais 2 aulas de técnica para você se manter no eu superior, e técnica para você abrir o terceiro olho, se não me engano, 2 técnicas, eu acho que são essas. Isso aí me expandiu muito e me fez entender o que eu vou falar aqui agora, que é como o mundo foi feito. Vamos lá, eu demorei bastante para entrar no tema propriamente dito do vídeo, mas é necessário para dar uma firmeza para quem está me ouvindo, não achar que é um mero louco ou um achômetro, né, que está achando alguma coisa. Não, eu tenho bases para falar o que eu vou falar. Então é aquilo que a gente sempre explica aqui no canal. O que é mundo? Qual que é a noção de mundo? Quantos mundos existem? É vários mundos? É um mundo? Quantos mundos? Então, o que precisa ser entendido é que mundo é apenas percepção cognitiva daquele que observa o processo da luz. Então, quantos mundos existem? Na verdade, o mundo é onde todos se reúnem e formam uma torus autossuficiente que possa plasmar no tempo e haver experiências. Por quê? Tudo que existe são 7/12 momentos eternos da consciência, né? Para tudo que você olha, são átomos, né? Átomos girando. E sem a sua percepção, sem a sua observação, nem átomo seria. Seria só movimentos, né? Só movimento. A leitura desses movimentos, do 7/12, que a gente já explicou, que é ponto, reta, triângulo, quadrado, a luz vai fazendo ali os seus processos, forma ali o cubo Metatron, se você fazer em retas, né? Se você pegar um compasso e for fazer ali a geometria sagrada, você vai começar ponto, né? Você circula, já fez o ponto, aí automaticamente gera um círculo, aí você vai fazer o quê? Vai pôr o compasso naquele ponto, pôr outro ponto, surgiu outro ponto, você vai passar outro giro de novo, certo? Por que você desenha assim? Porque eu imagino, ó, existe um nada, só o nada existe, né? Aí quando o nada se percebe já como nada, ele não é um nada, porque ele se percebeu. Se ele se percebeu, ele está fora de si mesmo. Se ele está fora de si mesmo, já é a luz. A partir do momento que a luz se destaca no nada, você pode ver a luz, se você acende uma vela, ela tem um círculo à sua volta. Mas o que acontece? Se essa luz foi cuspida para fora, assim, se ela saiu de si mesma, ela traça uma reta, pum. Aí você vê, ó, 2 pontinhos, certo? E uma reta entre eles, ponto. Aqui surgiu, ó, momento 1, momento 2, reta, certo? Então é por isso que no compasso você faz um pontinho, depois tem que fazer outro pontinho, fez 2 círculos, certo? Aí você vê, formando a flor da vida, 2 círculos, uma reta. Só que acontece, quem que tá vendo esses 2 pontinhos para ver essa reta, independente da distância, tá ligado? Não tem problema de distância, vamos supor, pode ser 1 trilhão de quilômetros. De um ponto ao outro, vai ter alguém observando. Quem que observa esses 2 pontos? É um terceiro ponto. Você forma um triângulo e automaticamente, você já, ó, aí tem outro observando. Você forma um triângulo, automaticamente tem um círculo através daquele triângulo. Nesse desenho desse processo, se você for desenhando em retas, né, com o compasso, tipo, ó, fez os 2 círculos, tem 2 pontos. Pra você traçar essa reta, precisa do quê? Do compasso. Por isso até que na maçonaria você tem lá um compasso e o esquadro. O compasso faz o círculo, o esquadro faz a reta. Por isso que lá na maçonaria você tem o esquadro e o compasso. Então o que acontece? Você traçou de um círculo. Para você fazer a reta, você vai precisar do quê? Do esquadro. Então se você desenhar a geometria sagrada através do esquadro, você vai chegar no quê? No final desse processo, no cubo de Metatron. Se você desenhar através de círculos, você vai chegar no quê? Na flor da vida. A flor da vida como Metatron faz as possibilidades infinitas de criações espaço-temporais de existência, entendeu? Para você se perceber, movimentar o mínimo, a mínima possibilidade de movimento, de inspiração
no vazio já é temporal, já necessita, para você se movimentar, você já está preso, né? Por isso que alguns falam que é prisão, preso nesse processo, independente de dimensão, né? Ah, isso é aqui na Terra, não, terra, noção de terra, terra já é mundo. A noção de mundo das pessoas estão deturpada, entende? Porque o povo fala, ah, a Terra é uma bola no universo. Não é assim. O mundo, ele vem de dentro para fora, né? Então, entendendo isso, você vai perceber que através do cubo Metatron e da flor da vida, você tem todas as possibilidades, as infinitas possibilidades da mecânica quântica, lembra? Onda e partícula, você vai ter dentro daquela rede que possibilita o tecido espaço-temporal. Então, se você entra em qualquer coisa que você pode ver que chama de físicos, você vai dar de cara com esse tecido. Então, pá, beleza. Como que o mundo foi criado? Né? Como que o mundo passou a existir? O mundo passou a existir porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do todo. O que isso significa? Por que o humano é importante para Deus? Por que o humano seria o centro de tudo? Por que os antepassados consideravam nós o centro de tudo? E hoje em dia, essa humanidade cética, ateísta, acha ser a inteligência suprema e mudou tudo. Por que antigamente era considerado o centro? Porque de fato, o que é o centro do mundo? É aquele que percebe. E quem está percebendo? Somos nós aqui. Então o que acontece? O que é o mundo? O mundo é a união de perspectiva. Então o que acontece? Para você interagir com vários mundos, várias dimensões, você vai precisar de si mesmo. Você está preso nesse processo que se auto-lê, o processo da luz. Então, para onde você for, é até estranho, né? Mas para onde você for ali, você estará. Então, para você ir para uma outra dimensão, para ir para um outro mundo, para uma outra galáxia, para um outro sistema, para um outro planeta, para uma outra, possibilidade de interpretar o tempo e o espaço. O que é tempo e espaço? Ó? Noção de movimento. Para você movimentar, ó, você não vai, se você anda para frente, você não está andando numa linha, certo? E se tem relevos, não é uma linha curvando, então o que é a base da consciência? A base da cognição é círculo e reta. É os movimentos mínimos de percepção, círculo e reta. Tudo que você puder visualizar vai ter incluso ali círculo e reta. E as possibilidades de manusear essas duas possibilidades básicas. Tá entendendo? Imagine, o que você pode ver, conceber, imaginar que não dependa de círculo e reta, para ter movimento no espaço, para não ser o vazio. A única coisa que não depende de círculo e reta é o vazio, certo? Mas para você se perceber no vazio, para você se ver no vazio, para você conceber o nada, você já existe no tudo, tá entendendo? É um processo que se autocria. Então, para encerrar essa primeira parte, o que é mundo? Mundo é você mesmo. Então, não tem como fugir de si mesmo. E para você ter um mundo sólido, para você ter um mundo que exista, como aqui, por exemplo, se você dorme e sonha, você está ali, ó, a imagem e semelhança do Satoshi coletiva. Ali, ó, você está preso, por assim dizer, nos mesmos processos conscienciais, no mesmo processo cognitivo. Mas como você está sozinho no seu sonho íntimo, você pode fazer desse processo o que você quiser. Você pode remodular ele da forma que quiser. Portanto, que muitos já devem ter experiências desse tipo, você está vendo no sonho. Você está vendo um animal, um gatinho, quando vê ele já é a sua irmã, quando vê, já vai virando outras coisas, porque você está preso no seu sonho. Não tá um sonho paralelo, mas dependendo desse mesmo processo. Agora, quando você volta aqui para essa linha temporal, você não pode fazer o que você quiser da realidade, porque o que eu quero depende do que o outro quer, entendeu? Os quereres, se não for um só querer, eles irão se conflitar. E é nessa parte que o Bob ainda fala, vocês verão os mundos se chocarem, que até saiu uma pessoa aí da escola que acha que entende muita coisa e não entendeu nada sobre isso. Essa que é as realidades se chocarem, por quê? Vós sois Deus, sim, somos deuses. Mas se eu quero uma coisa, o outro quer outra, o outro quer outra, o outro quer outra, seria como que cada um falasse, não, agora eu quero que o sol venha pra cá porque eu quero que seja 2 horas. O outro, não, vai pra lá que eu quero que seja outra hora. Se todo mundo puxar o sol pra si mesmo, não tem sol, não tem hora, não tem mundo. Então por que aqui, nesse mundo, não é possível você pensar e criar na hora? Porque para você pensar e criar na hora, por assim dizer, para você criar algo que tenha sustentabilidade, que tenha... que seja coeso, que seja firme, você vai depender da criação dos demais. Por isso que a gente tem que ter um ponto em comum. E esse é o grande diferencial da gente aqui da Escola de Lúcifer. A gente abdica, por assim dizer, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, daquilo que a gente queria como mundo,
para se aliar e se alinhar num único propósito. E qual que é esse único propósito? É aquilo que o Verbo vivo nos trouxe, nos lembrou, nos revelou, que é o que? A vontade de Deus, a vontade do todo. Mas que vontade é essa? É simples de saber. A própria Bíblia. Ah, agora você grefou, Leandro. Bíblia, que atrasado, mano. Você não sabia que Bíblia é um livro escrito pelos homens, que qualquer um pode escrever, basta entender o processo da consciência, todo mundo pode criar? Sim, é verdade. É claro que é verdade. Foi escrito por homens. Você pode criar. As profecias, mas profecia não é uma coisa fixa. Se todo mundo criar fora dela, ela acontece. Sim, é verdade. Mas então me explica, por que vez após vez a Bíblia acertou? Sempre acertou. Ah, mas é porque é controlada por Deus, não importa. Aí você está binarizando um processo quântico. O fato é, você pode justificar do jeito que quiser. Cria diferente então. É a mesma coisa aí da pandemia. Tanto os da direita aí hoje em dia, né, do governo do Bolsonaro, quanto esses namastê estão querendo negar a realidade, né? Os namastê acham que cria acima da realidade. Não, flutua, pensa positivo, flutua, que você está fora dessa realidade. Enquanto o galera do Bolsonaro lá, não, é uma gripezinha e tal. Não importa, você pode ser Deus, você pode criar à vontade. Do mesmo jeito que ninguém consegue criar acima das profecias bíblicas, não importa o seu poder criativo, se você é Deus ou não é. Cadê? A pandemia tá aí, ninguém criou em cima. Por quê? Porque existe um propósito que antecede a própria criação. A possibilidade de criar no escuro é apenas uma das possibilidades da luz. Que é o que? Quando você é a imagem e semelhança da luz. Mas quando você pensa que é ela mesmo, você tem a possibilidade de quê? De criar fora ali da sintonia, fora ali da coerência, né? Então o que acontece? Você vai criar o escuro, é você e o escuro. Entende? Aí você vai dar de cara com o quê? Com seus sonhos e trauma, com seus pesadelos. E... Então, é basicamente isso. Eu acho que vai ter parte 2. A noção de mundo é o quê? É você criando a realidade, mas até a infância da consciência é o quê? O momento... Eu vou aproveitar, vou até dar um gancho aqui. Muitas pessoas falam, a história lá de Lúcifer, então, é mentira. Que Lúcifer desafiou a Deus e foi que caiu. É mentira? Não, não é mentira. O que as pessoas não entendem é o processo da consciência, que esse é um momento, entende? O verbo vivo é aquele que fez primeiro, ele traçou primeiro, né? Forma de falar, é atemporal. Se você olhar binariamente em partícula, vai ter primeiro, segundo, terceiro. Se você for ver no quântico, só existe um processo, não tem primeiro, segundo, terceiro, é o eterno. E como que esse eterno traz no tempo? Como que ele circula? Como que algo pode ser parado enquanto algo se movimenta? Tem que ter os dois. Então, para Deus ser eterno, ele tem que ter algo que se movimenta em referência a si mesmo. Então você tem ele como eterno e os momentos da consciência que todos passam. Só que alguém já passou primeiro. Então esse alguém é o caminho, a verdade e a vida. Ele vem e pode te privar de sofrer o momento da morte, porque ele já sofreu primeiro. Então o que acontece? Como que Lúcifer desafiou a Deus? É o momento da consciência, que todos passarão por lá. Porque quando você começa a perceber isso tudo que eu expliquei, a tendência sua é o quê? Desafiar a Deus. É o momento de Lúcifer. Você quer ser maior que Deus, você quer criar a sua realidade, você quer criar o seu destino. O que acontece? Você dá de cara com o escuro. Até que você percebe que isso é pesado demais, né? Que o amanhã é de Deus, que se você entregar para ele é a luz suprema, a soma de todas as vontades, a soma de todos os erros, o acerto, resultam em Deus. Então, a melhor opção, o melhor poder que existe, a melhor técnica de mecânica quântica é a fé. E como manter a fé? É entender que você pode traçar seus planos, você pode planejar, porém o plano maior é o plano de Deus. Você não pode querer abocanhar a Deus. Você pode sim querer suas coisas, ter uma conversa, um diálogo com Deus, mas sempre entendendo, acreditando e sabendo que Ele é justo, que o amanhã é perfeito, que a vitória existe, que a vitória já venceu, que as cores as cores estão alinhadas, né? O sol brilha porque as cores estão alinhadas. Se você estudar profundamente mais histórias, eu vou deixar referências na matéria, você vai entender por que o sol brilha, porque as estrelas não erram seu caminho. É porque a vitória venceu. Deus é justo, Deus é absoluto, Deus é eterno. Então quando você entende isso, você sai desse momento da infância de Lúcifer, né, da infância da consciência, aquele orgulho de Lúcifer que quer desafiar Deus. O que quer desafiar Deus? É não confiar no amanhã, é pensar que você cria, você é Deus, você sabe o seu amanhã, você clareia o escuro. Até ver que isso é pesado demais e entender que o amanhã já é dele. O que o amanhã já é dele? É o próximo passo. Tudo está devidamente posicionado, a não ser que você queira ir contra esse tudo. Aí você cria paralelamente o seu mundo, que é o quê? Esse mundo aí fora. Então o que é mundo? Mundo é percepções, entendeu? Toros,
cada vez os povos, os mapas da Terra, por que tem mapas? É a Taurus se expandindo, se fragmentando, né? Até que ela se fragmenta tanto, se distancia tanto do centro da luz, que perde ali as referências cognitivas, as referências de cores, as referências de emoções, se perde em si mesmo e precisa voltar mais para o centro para se reencontrar novamente, para perceber que era a luz, que se fragmentou em 12 cores, que é os 12 sábios, os 12, né? Aquele mesmo processo, 12 signos, que se fragmenta mais. Aí dessas cores centrais que são definidas, você vai ter outras mais definidas ainda, outras mais definidas, e vai abrindo o leque. Aí na medida que o leque abre, aquelas cores já não são definidas mais, porque elas não têm referências. Entende? Aí ela precisa fazer o quê? É a Taurus, né? Ela mergulha de novo e volta, que são os polos. Então é basicamente isso, eu não sei se ficou bem claro, mas essa é só a parte 1, queria dar uma introdução. Eu vou fazer outras partes, vou posicionar coisas aí melhor, de uma forma melhor, de uma forma mais didática. Mas a noção de mundo é isso, é uma criação interna. Você pode, no seu sonho individual, ali quando você deita e dorme, quando você toma uma pancada, quando você entra em coma, não importa, você visita aquele momento atemporal onde você pode criar à vontade, mas esse criar à vontade você vai perceber que ter tudo, ser tudo, também é ser o nada, porque no momento que, por exemplo, eu, como Leandro, olhando daqui para lá, né, o observador Leandro, se eu entro no quântico total, eu vou perceber que eu sou tudo, né? O que Deus, da onde Deus foge, eu pensei e tenho. A princípio, como a gente está nesse mundo trancado, parece que é bom. Opa, porra, eu queria ter um videogame, não tenho. Eu queria ter um rango melhor ali, eu não tenho. Eu queria ter um carrão, não tenho. Agora eu pensei e tenho, é lógico que é bom. Então nesse mundo trancado parece que vai ser bom. Mas na medida que você vai, pensei e tenho, você vai começar a perceber então que, tipo, peraí, aquela pessoa ali que eu amo, sou ela. Aquele carro que eu queria, sou ele. Aí você vai ver que o tudo e o nada é a mesma coisa. Então quando você começa a ter tudo, é a mesma coisa de uma partícula, da luz acelerando. O máximo da aceleração com o mínimo, o momento alfa e o ômega é o mesmo. O máximo de aceleração para. E o mínimo de aceleração para também. Então se você tem nada, se você tem tudo, você só tem o quê? O nada. Consegue entender isso? E entender isso é aceitar e querer compartilhar essas experiências com os demais que também entenderam. Assim a gente forma o reino. Então, é basicamente isso. O que é mundo? Mundo é aquilo que você pode compartilhar, né? com o coletivo, com mais pessoas. Então você vai formando toros, entendeu? Então, é basicamente isso. Eu não sei se ficou claro. Eu vou fazer uma próxima parte. E por hoje eu acho que é só. Vou fazer uma matéria, vou deixar aí no topo dos comentários, vou deixar na descrição desse vídeo. Vou fazer o possível para deixar o máximo de referência. Vou deixar vídeos, outras matérias que eu fiz no meu canal, que muitas pessoas entendem melhor minha linguagem. Mas vou deixar também o máximo de conteúdo do Bob Navarro, que é o cara que trouxe essa síntese de tudo que eu estudei, que me salvou ali da esquizofrenia, da morte, da angústia. Vou colocar também outros. Vou tentar fazer o melhor que eu puder para deixar o máximo de referência para que você possa entender o que eu aqui quis passar. Porque eu sei que não é fácil. Para mim também não é fácil passar, porque é algo muito sensorial. Então, para trazer em verbo, para trazer em lógica, não é muito simples, porque exige daquele que ouve um pouco de abstração. Entendeu? A maioria das vezes, não todas, muitas pessoas conseguem entender sem usar nada, nenhum expansor, mas a maioria das vezes você precisa ter um grau de se desprender de si mesmo, de se ver de fora de expansão, ou seja, tem que ter usado algum anteógeno ou alguma técnica de respiração holotrópica ou meditação. Você tem que despregar de si mesmo. Seria como o peixe, não tem como você explicar pro peixe: peixe, você tá na água. Ele sempre está na água. Ele: água? Que água? Peixe, a água. Você tá dentro da água, tem um mundo lá fora, tal. Ele: quê? Aí você pega e puxa ele para fora. Aí ele tem um insight, né? Ele tem uma catarse. Seria como você pegar um ser humano e jogar um daime dentro da boca dele. Você pegou o peixe, tirou ele dentro da água, é a mesma coisa. Então tem coisa, por causa do grau de abstração que você tem que ter, talvez não entenda. Mas como eu já disse, eu vou fazer o possível para posicionar os pacotes necessários para que o que eu disse aqui nesse vídeo seja compreendido. Eu vou tentar também fazer parte 2, parte 3, quantas partes for necessária. E é isso aí, não sei se ficou compreensível, porque eu tentei fazer um link aí com a minha trajetória e o que eu quero dizer sobre como o mundo foi criado. E por enquanto é isso aí. Agradeço aí os comentários que têm aparecido aí no meu canal, as pessoas que têm incentivado, e aos haters também, as pessoas que
fala abobrinha sobre a gente, fala, é tudo papagaio da EDL, blá blá blá. Isso pra mim não importa. Pra mim o que importa é quem tá chegando aí, tá conseguindo compreender, tá unindo aí as forças com a gente por essa verdade que é maior do que nós mesmos. E é isso aí. Agradeço por assistir. Isso pra nós.